Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui é a professora Priscila e hoje falaremos um pouquinho da governança, mas a governança do ponto de vista do gerenciamento público. O que é, para que serve e o que compõe a tal da governança pública. Eu trouxe um texto aqui, um artigo, e depois a gente vai encerrar esse artigo com um vídeo do Tribunal de Contas da União, autoexplicativo. Eu vou dividir essa aula em 2 capítulos, tá? Então, provavelmente eu solto esse vídeo essa semana e um vídeo com a continuidade das explicações a semana que vem, para não ficar um conteúdo tão massivo. Tudo bem? Vamos lá. Então, governança pública. Segundo o Tribunal de Contas da União, a governança no setor público, ele compreende o quê? Essencialmente, todos os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão em si, né? No que diz respeito às funções do gestor em si, com vistas à condução sempre à política pública, né? Às políticas públicas e à prestação de serviços de interesses à sociedade, sempre tendo em vista a melhoria contínua desses processos e o atendimento de objetivos. Podemos dizer, então, que a governança pública é um conjunto de boas práticas que as entidades da administração pública elas devem adotar de forma que seus objetivos traçados anteriormente, lá na fase do planejamento, sejam atingidos com a melhor relação de custo e benefício, ou seja, sejam eficientes no que diz respeito aos seus processos e eficaz no que diz respeito ao alcance dos seus resultados. E mais além, né, mais além ainda, sejam efetivos no que diz respeito ao atendimento das reais necessidades das partes envolvidas. Sendo que os referidos objetivos, eles devem sempre estar em última instância ser perseguidos, né, de forma que no final, lá, na hora de colher os resultados, sejam prestados serviços de qualidade. Isso tudo tendo em vista o direcionamento e o monitoramento da atuação dessa gestão. Então, governança compreende justamente esses mecanismos, né, de criação de todo um processo eficiente para alcançar esses objetivos. Então, o objetivo final da governança pública, ele deve ser sempre entregar serviços públicos de excelência para a sociedade. É claro, ele tem que estar alinhado a todo o percurso envolvido, né? No que diz respeito às estratégias, no que diz respeito ao andamento, ao direcionamento e o monitoramento. Isso nada mais é do que as funções do administrador, que vocês aprenderam, já ouviram falar lá em Teoria Geral da Administração, na abordagem clássica, imposta e colocada, direcionada por Fayol, Fayol. E quais são essas boas práticas que tanto eu estou falando até agora e que compõem a tal da governança pública? Bom, segundo esse referencial básico que eu estou utilizando para explanar essa aula de governança no que diz respeito à governança, né, do Tribunal de Contas da União, a governança pública ela é composta por 3 mecanismos, sendo que cada um desses mecanismos eles são subdivididos e componentes, né, cada um tem seus componentes e cada componente possui práticas atreladas a eles. Então, eu vou colocar aqui algumas práticas, né, gerando um total de 31 práticas de governança pública, isso segundo o Tribunal de Contas da União, tá, gente? Eu estou utilizando esse referencial básico para efetuar essa explanação com vocês.
Então, os mecanismos listados pelo Tribunal de Contas são a liderança, olha esses 3 pilares ali, liderança, né? Liderança, estratégia e controle, sendo seus referentes, né, seus referidos componentes e práticas. Desses referidos componentes, eu consigo outros componentes subdivididos, que eu vou estar explicando mais abaixo aqui. O primeiro mecanismo é o mecanismo de liderança. Então, segundo o Tribunal de Contas, liderança, ele se refere a um conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental, né? Então, são habilidades humanas ou comportamentais que asseguram a existência das condições mínimas para o exercício da boa governança. O mecanismo de liderança, ele possui 4 componentes, né? Então, vamos lá. Pessoas, competências, princípios e comportamentos, liderança organizacional e sistema de governança. Então, cada um desses componentes também possui algumas práticas atreladas a esses. Vamos falar do primeiro componente ali, que são pessoas e competências. Como o mecanismo de liderança está alinhado diretamente ao conjunto de boas práticas de natureza humana, o seu primeiro componente é pessoas e competências. A primeira prática, né, o primeiro componente, né, a primeira prática atrelada ao componente de pessoas e competências se refere à própria prática de estabelecer e dar transparência ao processo de seleção de membros de conselho de administração ou equivalente e da alta administração. Então, a gente está falando ali da cúpula, né, da estrutura dessa organização, né? Segunda, a prática de assegurar a adequada capacitação dos membros da alta administração. A gente está falando das pessoas, né, da natureza humana, da natureza comportamental. Terceira prática, estabelecer sistema de avaliação de desempenho desses membros da alta administração. Eu estou falando lá no nível estratégico. Quarta prática, garantir que o conjunto de benefícios, caso exista, de membros de conselho de administração ou equivalente e da alta administração, seja transparente e adequado para atrair bons profissionais e estimulá-los sempre a se manter focados nos resultados organizacionais, tá? Segundo, princípios e comportamentos. Nesse componente princípios e comportamentos, a gente tem algumas outras práticas. Então, a gente vai enumerando, né, conforme o Tribunal de Contas da União. A quinta prática, do componente princípios e comportamentos. Prática, adotar um código de ética e conduta que defina padrões de comportamento dos membros do Conselho de Administração ou equivalente e da alta administração. Ou seja, dependendo do ambiente ou segmento de atuação ou dependendo do lugar, existe um conselho de administração para que seja realizado o monitoramento, o controle, a aplicação da governança pública, ou dependendo do município ali, né, dependendo do segmento e foco de atuação da localização, a própria alta administração é quem faz este papel de governança. Tudo bem? Sexta prática, estabelecer mecanismos de controle. Então, eles vão criar, né, a partir daí, e estabelecer como se dará este controle, justamente para evitar que preconceitos, vieses ou conflitos de interesses influenciem principalmente nas decisões, nas tomadas de decisões e nas ações desses membros dos conselhos de administração ou equivalente, algum tipo de conjunto que possa aparecer, né? Ou da própria alta administração que exerce essa função. Terceiro componente ali, liderança organizacional. Eu acredito que essa seja
esse seja um dos componentes mais cruciais, mais elaborados e extremamente e de grande importância, né, para alinhar o objetivo das boas práticas da governança pública. Sétima prática ali, seguindo nos tópicos, justamente para enumerar essas práticas. No que diz respeito ao componente liderança organizacional, tá? Avaliar, direcionar e monitorar a gestão da organização, especialmente quando há o alcance de metas organizacionais, principalmente quando há algo a ser alcançado, quando já está estipulado tempo, né, alcance de produtividade ali para o município em si, tá? A oitava prática, responsabilizar-se no que diz respeito à liderança organizacional, tá? Responsabilizar-se pelo estabelecimento de políticas e diretrizes para a gestão da organização e pelo alcance dos resultados previstos, já que existem metas organizacionais. Então, consequentemente, né, eu preciso me organizar para alcançar resultados previstos. Nona prática, assegurar por meio da política e de delegação, uma outra função aqui, e reserva de poderes, justamente a capacidade das instâncias internas, né, no ambiente interno, no que diz respeito à governança de avaliação, além de direcionar e monitorar a organização. Olha as funções do administrador proposta por Fayol lá na administração clássica, sendo colocado em prática, né? Décima prática, responsabilizar-se pela gestão de risco e justamente pelo controle interno. Eu tenho um conselho para isso, mas isso está atrelado à liderança organizacional, né? A quem compete esta função. 11ª prática aqui, avaliar os resultados das atividades de controle e dos trabalhos de auditoria e, se necessário, determinar que sejam adotadas providências devido às implementações, isso justamente para evitar riscos, desgastes, disfunções. Sistema de governança. A prática é estabelecer as instâncias internas de governança da organização. O que isso significa? Eu estabeleço, né, instâncias, né, meados, um grupo de pessoas que faça internamente essa governança organizacional da minha organização propriamente dita, além de garantir o balanceamento do poder e segregação de funções críticas. Professora, mas isso está confundindo a minha cabeça, porque governança corporativa, então, ela tem que ter um grupo de pessoas que se responsabilizem para exercer essa função? Sim. Ou aplicar isso na cultura organizacional, na cultura, por exemplo, da prefeitura, de todos os membros em si. Já aplicar isso como um sistema de governança. Consequentemente, isso trará resultados, tá? Mas eu preciso ter pessoas, né, ou o conselho, ou a própria alta administração responsável por isso. Então, preciso estabelecer essas instâncias, às vezes reuniões, essas instâncias internas, para eu delegar funções, delegar diretrizes e informações convenientes para o que é alcançado em meta, para o que eu desejo que seja alcançado, né, e propor essas metas ali, tá? Então, garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas, estabelecer o sistema de governança da organização e divulgá-los, né, para as partes interessadas. Então, sempre tem que ter essa estratégia de transparência. Então, o segundo, né, a gente, além do mecanismo liderança, o segundo mecanismo é a estratégia. Então, eu tenho que
estar alinhado às competências humanas e comportamentais no que diz respeito ao líder, à alta cúpula ali da minha organização, e também eu tenho que estar direcionada aos mecanismos de estratégia, ou seja, a governança pública também tem que mensurar estratégias. Para quê? Para a ação. Tudo bem? Então, segundo o Tribunal de Contas da União, a estratégia ela envolve o relacionamento com todas as partes interessadas. Na área da gestão, a gente chama de stakeholders. Quem são os stakeholders? Todas as partes interessadas. A definição de monitoramento, de objetivos, de indicadores, tudo isso são estratégias. E quem vai colocar essas estratégias em pauta a serem envolvidas nessa execução? O mecanismo liderança. Então, todo esse mecanismo de estratégia, ele possui 3 componentes, que é justamente esse relacionamento com os stakeholders, com as partes interessadas, as estratégias organizacionais, ou seja, o que eu vou precisar estabelecer, os indicadores, os objetivos, as metas, o gerenciamento do tempo e o alinhamento, né, que a gente chama de transorganizacional. Até eu engasgo aqui na hora de falar. Por quê? O que significa isso? Significa que eu tenho que atrelar o ambiente externo, né, a sociedade em si, à minha organização, tudo que está além daquilo. Então, eu tenho que alinhar os interesses, as reais necessidades na hora da confecção das minhas estratégias. Tudo bem? Outro mecanismo, depois eu volto aqui para a gente estar falando sobre essas práticas aqui. Outro mecanismo é o controle, tá? O mecanismo de controle, segundo o Tribunal de Contas da União, abrange aspectos como transparência, prestação de contas e responsabilização. É claro que a gente tem algumas estratégias compulsórias em formas de leis, normas, né, e adereços ali, porém, isso tem que surgir de forma voluntária, já é um mecanismo dentro da governança aplicada ao gerenciamento público. Então, a governança pública entende que o controle, que a transparência, que a prestação de contas e que a responsabilização já é um ato prático, já é uma competência dessa governança, da prática da governança, da boa governança. Então, o mecanismo ele possui 3 componentes, que é justamente gerenciar os riscos e ter aquele controle interno, né? Essa auditoria interna, o que chamamos de accountability, que eu estarei explicando nas próximas aulas. Accountability é justamente, envolve inúmeras outras competências que nos diz respeito às questões de compliance e transparência. O que é o compliance? É estar em conformidade com a lei, no caso, tá? Ai, meu Deus, tá acabando a bateria aqui. E cada um desses componentes possuem práticas a eles atreladas. Possuem práticas justamente atreladas, né? Então, eu preciso gerenciar esses riscos, gerenciar o controle interno, ter essa questão de auditoria, que a gente vai estar falando nas próximas aulas. E, principalmente, a accountability e transparência. Então, o foco da aula de hoje é justamente entender o que significa essa governança pública, né? A governança aplicada dentro das organizações privadas, ela veio sendo como um molde, né, modelada ao setor público, compreendendo essencialmente esses mecanismos, que é a liderança, as estratégias e o controle, justamente postos em prática a fim de avaliar, direcionar e monitorar a atuação, né, da gestão, justamente com vistas à condução de gerir as políticas públicas e a prestação de serviços de interesses da sociedade. Então, se não há uma governança pública eficiente, uma boa prática de governança, um bom conjunto de boas práticas dentro das entidades da administração pública,
na qual ela adota ali de forma que seus objetivos traçados previamente sejam atingidos com a melhor relação de custo-benefício, consequentemente, algum gargalo tem nesse processo. O que é esse gargalo? Algum ponto falho a gente consegue encontrar, né? Então, a gente consegue identificar justamente por que alguns serviços públicos e por que algumas políticas não funcionam, né? Não dão certo e outras dão. Por quê? Porque algumas aplicam de forma eficiente esse conjunto de boas práticas que no diz respeito à governança pública e outras não conseguem gerir, né, a governança pública em sua essência, em sua aplicabilidade, em seu direcionamento de monitoramento e atuação no que diz respeito à gestão. Esse videozinho é do próprio Tribunal de Contas da União. Ele nos explica de forma bem didática e de forma metafórica o que é essa governança pública, dando exemplos, explanado. Então, vamos ver se vai ficar claro para vocês aqui. Vamos lá. O Tribunal de Contas da União fiscaliza se os recursos federais estão sendo bem aplicados, se os objetivos são alcançados e, o principal, se o cidadão está sendo beneficiado. Para alavancar os resultados e atender aos anseios da sociedade, o Tribunal tem buscado contribuir para a melhoria da governança pública. Mas o que é governança? Imagine 2 condomínios com o mesmo número de moradores. Em um deles, tudo funciona bem, já no outro. Por que existe essa diferença? Na situação ideal, os moradores se organizam e estruturam o condomínio formalmente. Cada parte atua com finalidades e funções específicas. Lá, existe um síndico que foi escolhido pelos moradores, é atuante, competente e ético, um líder, pronto para atender aos interesses dos condôminos. Há também uma série de mecanismos: convenção de condomínio, assembleia, transparência, conselho fiscal, que servem para evitar desvios na conduta do síndico e de sua equipe. Todos os moradores participam das assembleias, onde as ações de melhoria são planejadas e decididas. Esse conjunto de instrumentos, para garantir que os interesses dos moradores sejam atendidos, nada mais é do que mecanismos de governança, ou simplesmente governança. Agora pense que os moradores do condomínio somos nós, cidadãos, e que o condomínio seja sua cidade, estado ou nosso país. Em qual condomínio você gostaria de morar? Assim como os moradores pagam suas taxas e têm o direito de morar num bom condomínio, os cidadãos pagam seus tributos e têm todo o poder de exigir que o poder público lhe preste bons serviços. Então, quando o TCU encontra falhas em um órgão ou entidade, as causas podem estar relacionadas com os mecanismos de governança. Para que esses desvios sejam evitados, é preciso ter uma liderança competente e ética que escuta ativamente os cidadãos. Estratégia, planejamento e coordenação das ações, gerenciamento e controle dos riscos, objetivos, indicadores de desempenho e metas bem definidos, prestação de contas e transparência, incluindo mecanismos para o exercício do controle externo e social. Tudo sem jamais deixar de lado o cumprimento de leis e regulamentos. Quando o cidadão tem as rédeas da máquina pública e todos esses mecanismos funcionam bem, aí está a boa governança. Ela favorece os melhores resultados, serviços públicos, educação e saúde de qualidade, meio ambiente equilibrado, segurança, mobilidade urbana. Ou seja, o objetivo é melhorar a vida de cada cidadão. O TCU firmou parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma das mais avançadas no assunto. O objetivo é, primeiro,
identificar as boas práticas de governança de políticas públicas de países que são referência. Depois, levar as boas práticas aos estados e municípios, para que todos avancem. É importante um grande pacto com a participação de todos, para que as boas práticas de governança sejam levadas adiante. Fortalecer a governança pública quer dizer, em primeiro lugar, garantir o pleno atendimento ao cidadão, melhorando a vida das pessoas. Bom, pessoal, o que a gente percebe com isso? Né? Que a intenção, que a teoria, no que diz respeito às estratégias, né? A ter a governança pública, a governança que era, né, modelada para o setor privado, agora ela está sendo utilizada do ponto de vista e alinhada às condições públicas, é óbvio, né? Ela vem num outro formato, com outras diretrizes, mas tem boas intenções, né? Tem totais ferramentas no que diz respeito ao gerenciamento, dependendo do ente público ali, quando bem utilizado, quando consegue ampliar, né, suas visões do que diz respeito ao gerenciamento dessas finanças em si, né? Passa a não olhar de forma linear, que eu já falei isso para vocês em algum momento ali, passa a não ter mais aquela visão linear, e sim uma visão sistêmica, uma visão como um todo. Eu começo a ver todas as vertentes, não só do meu ambiente interno, não só aquilo que está à minha frente, mas eu olho o todo, propriamente dito, né? Olho a todos os stakeholders, todas as partes envolvidas, né? Todas as variáveis que de alguma maneira pode contribuir ou pode afetar o gerenciamento. Então, esse líder, né? Esse gestor, que ele passa a compreender a essência da governança no setor público e ele passa a compreender a importância da visão sistêmica na hora de gerenciar uma prefeitura, por exemplo, ele conseguirá resultados totalmente efetivos, porque ele consegue olhar a prefeitura, olhar o município em si como uma engrenagem, como a gente viu no videozinho. Eu sempre falo, né, que é tudo uma engrenagem, cada um faz parte dessa engrenagem, todos fazemos parte dessa engrenagem, todos somos peças dessa engrenagem, mas também não cabe somente ao poder público essa ação 100% decisiva. Cabe a nós a participação também numa tomada de decisão, né, no que diz respeito lá, deu o exemplo daquele condomínio, teve assembleias ali, no nosso caso tem as questões na Câmara Municipal ali, tem essas assembleias, então a gente tem que ter essa participação mais ativa, mas como a gente disse e a gente fala desde o início das aulas, né, é algo muito cultural, isso vem sendo costurado, isso vem sendo, vamos dizer assim, encaminhado num processo de melhoria. E essas estratégias, essas práticas, né, de gerenciamento, colocadas de uma maneira mais sistêmica, ela vem surtindo inúmeros resultados. É o que a gente coloca ali o exemplo, ele deu o exemplo de 2 condomínios, né? A gente tem exemplo assim de vários municípios que aplicam a governança, uma governança pública, uma boa governança pública, e um município que não consegue gerenciar, né, de forma eficiente, efetiva, propriamente dita, em seu mandato ali, e consequentemente a gente consegue fazer essas comparações, né? Então cabe também a esse líder estar ali nas condições e ampliar esses horizontes. E aplicando esses mecanismos, é que nem eu falo, esses mecanismos já existem. Eles é como se fossem fórmulas, né? Governança
A área da gestão, a área das ciências contábeis, a área da administração são áreas da ciência, são áreas científicas, são testadas e comprovadas. Então, existem conceitos como se fossem fórmulas matemáticas ali, então a gente só precisa aplicar esses conceitos, é claro. Aí a todo momento monitorando, controlando, implementando quando necessário e, consequentemente, colhendo os frutos como resultados dessa plantação ali de sementes, né? Então não tem como colher frutos se não plantar a semente. Eu sempre falo isso de uma forma bem singular, mas a gente precisa criar esses mecanismos, precisa aplicar esses mecanismos de forma ativa. Falo nós como gestores, vocês como gestores contadores ali, né? Um diferencial a mais ali para as organizações públicas. Tudo bem? Então, para a aula que vem, eu vou estar dando continuidade ao entendimento da questão da governança, vou entrar em compliance e vou entrar em accountability também, para ficar bem claro para vocês e para não atropelar e ficar muito massivo a disseminação do conteúdo. Muito obrigada!